Bem, continuando a nossa aula maravilhosa sobre o pecado, né? Ou seja, o substituto dos nossos pecados. Né, gente? Então, aqui em sua essência, o pecado é um ataque contra a honra e a santidade de Deus. Porque Deus, ele é santo, ele é justo, né? Deus, toda a honra e toda a glória é ao Senhor. Então, quando eu peco, eu, me viro contra Deus, né? Eu desonro a única e verdadeiro Deus. A santidade que eu deveria buscar fica longe da minha vida, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Diz a palavra de Deus que sem santidade não tem como eu ver Deus. Então, se eu vivo no pecado, nos meus próprios prazeres, nas minhas próprias vontades, desejos, né, eu viro as costas para Deus. E se eu morrer hoje ou amanhã, é óbvio que para lado de Deus, lá para onde o Senhor está, eu não vou. Né? Porque eu preferi de viver a vontade de Deus, viver a minha própria vontade, sem santidade, sem honrar a Deus, né? Então, é rebelião contra Ele. Pois o ser humano prefere a própria vontade em lugar à vontade de Deus. Né? Então, vamos ver agora aqui. Ó, a santidade de Deus reage contra o pecado. Essa reação é conhecida como manifestação da ira de Deus. Imagine Deus irado. Né? Calma aí. Teve o tempo da lei e teve o tempo da graça. Graças a Deus que ainda estamos no tempo da graça de Deus. A graça de Deus, nós alcançamos a bondade, a misericórdia, o tempo que Deus nos dá todos os dias de nos arrepender, de voltar. Antes o tempo da lei não era assim, era bem diferente. Mas Jesus Cristo nos trouxe essa graça, né? Por isso que Ele é o substituto dos nossos pecados. Olha que maravilha, né? Então, não devemos nos desesperar. Esse adiantamento de Deus é o tempo que Ele nos dá para nos arrepender. Hoje é dia de arrependimento, amanhã é dia de arrependimento e voltarmos para Deus, tá? Então, aqui, este adiantamento é o plano, faz parte do plano de Deus, em que Ele nos oferece a possibilidade do arrependimento para os nossos pecados. Lá no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, entenda bem, veja bem como diz a palavra de Deus em relação à ira de Deus e os nossos pecados. Né? Diz bem assim, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Ou veja, cada dia que se passa, e a gente erra, a gente peca, a gente falha. Por isso que quando alguém erra, a gente vê que alguém está errado, e a gente sabe que está errado, e a gente chora, né? E a gente clama e busca, e às vezes você, mãe, até jejua pelo teu filho é tão aborrecido, irado, faz aquilo, isso, errado, e o pai e a mãe sempre ali orientando. Então, tem um tempo que eles estão bem limitados com aquele filho, né? E aí já pede para Deus elevar e tirar do mundo, gente, porque Deus, na sua bondade, que age sobre o pecador, ele vem a reconhecer que ele precisa de um Salvador. Como é que age? Um dos pontos positivos que age a bondade de Deus. A pessoa teve um livramento de morte, de alguma coisa que aconteceu, e chega com o pai, com a mãe, com alguém que conhece, que busca Deus, e diz assim, meu Deus, quase eu fui dessa vez. Deus foi bom comigo. Deus teve misericórdia de mim. Deus me deu livramento. Deus me guardou. Ou seja, ali, de uma forma ou de outra, quando ele está sozinho, ele reconhece o quanto Deus foi bom com ele. Mesmo ele estando na lama do pecado como um porco, mesmo ele estando jogado na imundície, né, do pecado, longe do plano de Deus, de salvação, de libertação, de transformação, mas Deus foi bom, Deus foi misericordioso e o melhor de tudo, Deus fez ele reconhecer e ver a bondade de Deus. E muitas pessoas por essa bondade ainda alcançada vêm a Cristo, reconhecendo o quanto que Deus é bom. Mas, infelizmente, a ira de Deus cai sobre aqueles que, mesmo reconhecendo o quanto que Deus foi bom, teve misericórdia, deu livramento, continuam errando e não está nem aí para Deus. E dizem até que é sorte. Muitas vezes dizem que, não, eu fiz por merecer, eu não mereço isso. Aconteceu, mas realmente, passou, aconteceu, mas não me alcançou porque eu mereço, eu sou bom. O orgulho, a soberba, todas essas coisas nunca reconhecem a bondade de Deus. Infelizmente, essas pessoas são lançadas, né? Deus abre mão delas, né? Está lá em Romanos capítulo 1. Deus abre mão delas e, infelizmente, a ira de Deus é dessa forma que age sobre as pessoas, né? No própria razão humana, eles venham a enxergar, ou nessa vida ou em outra vida.
Quantas oportunidades Deus me deu lá em cima na terra, lá, né, quando eu estava ainda na terra com vida, e não aproveitei. Então, hoje, dia de hoje, é dia de reconciliação. É dia que Deus nos chama para nos aproximar dele cada vez mais, né? Porque o substituto hoje dos nossos pecados, dos nossos erros, é Jesus Cristo. E basta reconhecermos que Jesus Cristo, ele nos salvou, ele nos redimiu, ele nos... reconhecer que Jesus Cristo, ele é o Senhor da nossa vida, né? A cada dia nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, né? Nós temos que nos aproximar de Jesus cada vez mais, reconhecer que só o Senhor é Deus, que sem ele não há saída, sem ele não há solução, sem ele não tem resposta para a vida, né? Então, Deus, em seu infinito amor, proveu um meio para reatar a comunhão interrompida entre ele e o ser humano, e foi Jesus Cristo. Ele nos resgata essa comunhão através da oração, da convivência com Deus, né? Jesus é a provisão de Deus para perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, nossas fraquezas, conforme ele mesmo afirmou no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 6 respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Salvação é só em Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo. Ninguém vai a Deus, Pai, somente através de Jesus Cristo, seu único Filho, aquele que deu a vida por mim e por você, para que fôssemos salvos. Não é vela, não é caminhos, todo caminho leva a Deus, não. Só um caminho, é Jesus Cristo. Não é promessas, não é nada disso nos salva da ira vindoura, né? Nada disso nos salva da ira de Deus, do inferno, da condenação eterna, sabe? Nada disso nos salva. O único que nos salva, que nos liberta, que nos transforma e que nos dá nova vida é Jesus Cristo. É o único. A comunhão com Deus foi restabelecida, pois Cristo morreu para perdão dos nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, você pode me acompanhar aí, abrindo a sua Bíblia e lendo junto comigo. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram sarados. Então, pelas feridas de Cristo, nós fomos sarados. Tanto nas feridas da alma, né, do espírito, talvez a sua ferida não é exposta. Existe fisicamente, né? Vamos falar fisicamente. Alguém se machucou ali, alguém caiu de uma moto, de uma bicicleta, machucou, né? E ficou uma ferida exposta, né? Ou seja, quando fica aquela abertura, né? Dá para ver a carne, o osso, coisa assim. Então, é ferida exposta. Mas existem algumas feridas que são internas e que ninguém vê. E, muitas vezes, prejudica muito a saúde das pessoas. Então, por isso que os médicos que entendem da saúde, né? O que é que eles falam, né? Aí eles dizem assim, ó, você caiu, se machucou, vá no médico e bata uma chapa para ver se não bateu alguma coisa por dentro, né? Porque está sentindo algumas dores, algumas coisas dentro daquela queda. E assim o ser humano tem umas feridas que são bem escondidinhas, são internas, é na alma, é no espírito, e elas são as que mais dói e prejudicam o ser humano, sabia? Do que as expostas. As expostas também têm cura. Jesus, ele cura a enfermidade, doenças, né? Do corpo físico exposta, que todo mundo vê e todo mundo sabe, mas existe aquelas doenças também que ele cura, que são as que da alma e do espírito, que ele sabe cuidar muito bem. Ora, gente, quem foi que criou o corpo humano, que o médico cuida? Você vai lá e passa um medicamento, passa uma dor, alguma coisa? Foi Deus. Quem criou a alma e o espírito? Foi Deus também. Então, quem cuida da alma, muitas vezes, aquele angústia, desespero e tudo, você vai no psicólogo, ele conversa contigo, tu passa alguma coisa e também vai te ajudar a cuidar da tua alma. E alguém também, Deus levantou nessa terra para cuidar do teu espírito, dizer, você não está só, vamos orar junto, vamos ler a Bíblia junto, vamos estudar a palavra de Deus. São pessoas que cuidam do teu espírito. É o que eu estou fazendo agora aí com você te ajudando, né? Crescer espiritualmente. Mas vamos lá agora aqui, que eu tô bem na frente, aqui na parte da frente da casa. Desculpa aí se passar algum barulhinho de moto, de cachorro latindo. Gente, que quando a gente tá gravando tudo acontece, né? É incrível, uma bênção. Mas vamos lá, a última parte aqui. No Evangelho de João, encontramos João Batista, o profeta que foi precursor de Jesus.
anunciando que ele era o enviado de Deus. No dia, olha só, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha, gente, que tira o pecado do mundo. Ou seja, quem era o Cordeiro de Deus e é o único que tira os nossos pecados. Não, ele não vai cobrir os pecados, como na lei no Antigo Testamento. Ele nos liberta do pecado, ele tira o pecado. Para entender completamente o anúncio de João Batista, é importante lembrar que o povo judeu a quem João Batista estava falando era familiarizado com o sistema de sacrifício do Antigo Testamento, onde ovelhas e outros animais eram sacrificados pelo pecado. Quando alguém pecava, um animal sem mancha era sacrificado como substituto inocente para compensar o pecado. Esse sistema aponta para o tempo quando Jesus, em sua vez para sempre, mediante seu sacrifício, haveria de tirar o pecado do mundo. Para melhor compreensão a este respeito, será necessário ler também Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 25, muito importante. Depois você leia lá que você vai entender o que eu estou falando para você, tá? E para encerrarmos, meus amores, João capítulo 8, versículo 24. Porém, é preciso atentar para o fato de que existem trágicas consequências para as pessoas que não olham com fé para Jesus, reconhecendo que ele morreu para perdoar os seus pecados. Por isso, eu vos digo que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Entendeu o que eu quis dizer? João 8, 24. Ou seja, o que o Senhor está falando aqui, né? Que se a pessoa não reconhecer o eu sou, quem é o eu sou? Jesus Cristo. Ela vai morrer nos seus pecados. Se ela não reconhecer, está lá no Evangelho de João 8, capítulo 8, versículo 24. Eu vou ler novamente para você entender que quem não aceita Jesus, quem não reconhece Jesus Cristo como Salvador, ela vai, infelizmente, morrer nos seus pecados, né? Então, ele diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Entendeu? Então, quer aceitar Jesus agora como Salvador? Esse é o dia e essa é a hora. Se você deseja aceitá-lo, deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo que eu estarei enviando aqui, eu estarei fazendo a oração para que Deus escreva seu nome no livro da vida e lhe dê uma nova chance, uma nova vida em Cristo Jesus. Deixa o seu comentário, estarei pegando o nomezinho de cada um de vocês. E se está aceitando, já escreve aí, eu estou aceitando a Jesus como meu Salvador, tá bom? Beijo grande, meus queridos. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo ou a próxima aula.